Olá, boa noite. Nesse momento nós vamos estar iniciando a nossa live, a aula de hoje. Vou já compartilhar a tela com vocês, na verdade a tela já está compartilhada. Vou só desativar aqui minha câmera. Deixa eu colocar essa parte de baixo aqui, um pouquinho. Então, boa noite. Mais uma vez uma satisfação estar com vocês aqui nesta nossa live. Nós estamos gravando aí no dia 17/12, esse domingo. Não deu para nós gravarmos na sexta-feira, nós tivemos alguns compromissos, no sábado também. Então, nós estamos gravando hoje, Teologia Prática, dando continuidade ao nosso estudo de Teologia Prática. Então, o nosso sumário, nós já vimos a introdução, nós já vimos o capítulo de número 1, a Teologia Prática como modo de ser da teologia cristã. Hoje nós vamos falar a respeito da teologia prática, uma teologia da ação em discernimento. Então, hoje a nossa aula do livro Fundamentos da Teologia Prática, do Júlio Lavatiero, nós vamos ver o capítulo de número 2. Vamos lá. Pessoal, antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, do capítulo de número 2, achei por necessário nós fazermos algum resgate histórico em relação a alguns eventos, e até mesmo situar vocês dentro da história, com relação à parte teológica, né? Então, eu separei aqui como que a história ela é dividida. A história, para quem não sabe, ela é dividida em 4 períodos, né? Para que assim a gente possa aprender de forma didática, de forma mais fácil, né? E dependendo do autor, eles fazem essa variação em relação à data, né? Então, eles, dependendo do autor, do livro, eles vão fazer essa variação de data ou de fatos históricos. Então, a história é dividida em 4 períodos, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Eu estou utilizando aqui a datação do N. Carne, né, do livro O Cristianismo através dos Séculos. Então, o N. Carne ele faz essa divisão com essas datas, né? A história antiga ela é dividida do ano 5º, né, do ano 5 a.C., até 590 depois de Cristo, onde vai acontecer aí a consagração de Gregório, né, como Papa, vai ascender ao trono como Papa. Né? A teologia do mundo antigo, ela é dividida em 2, né? Teologia oriental, também pode ser chamada também de teologia bizantina, e a teologia ocidental, também conhecida como teologia medieval, e ela vai até o ano 1453, que é onde acontece lá a queda de Constantinopla, né? Então, o N. Carne, ele bota a teologia medieval até esse período. A teologia medieval, que inicia-se no ano 590 depois de Cristo, até 1517, né? Então, para quem não sabe, 1517 foi aí o período da Reforma Protestante, né? Eu até coloquei ali embaixo, e é onde marca, né, o período medieval para a história moderna. Então, de 1517 vai a história moderna, ela vai até 1914, né? Em 1914 nós tivemos aí um grande evento que abalou o mundo todo, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, esse evento aí, ele marca aí a história moderna para a história contemporânea, né? Então, de 1914 até os dias atuais. Então, a história moderna, ela vai
ter alguns eventos, né, importantes, a Reforma Protestante, em 1517, também vai ter aí em 1546 a 1563 a Contra-Reforma, né, Contra-Reforma é um termo utilizado pelos protestantes, tendo em vista que os católicos preferem o termo Reforma Católica, ou Concílio de Trento, né, porque a questão de Reforma Católica dá a entender que eles já tinham planejado essa reforma, né? E nós sabemos que, quando nós estudamos um pouco da história da igreja, a reforma da igreja católica, ela foi meio que por questão de pressão, né? Pelo que estava acontecendo, pelo que aconteceu, na verdade, né, em 1517, o Martinho Lutero e vários outros eventos históricos aí. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que vocês entendam é com relação à história moderna, né, que vai se iniciar em 1517, depois de Cristo, até 1914, com a Primeira Guerra Mundial, lá com o assassinato lá do Francisco Ferdinand, né, que era o que iria ascender ao trono da Áustria, então ele vai ser assassinado, então esse foi um evento que marcou aí a história moderna para a história contemporânea. Nesse período também, dentro da história moderna, vai acontecer um movimento chamado Iluminismo, 1715. Vai se iniciar aí um movimento chamado Iluminismo. Né? E eu coloquei ali o que era o Iluminismo. Né? Iluminismo é o uso livre e construtivo da razão, que tinha como objetivo destruir velhos mitos e a opressão da sociedade do passado. Para que nós entendemos aí mais ou menos o que é o Iluminismo ele veio para desmistificar todas as questões que estavam, que existiam naquela época. Um exemplo que eu posso trazer como exemplo didático, mesmo para que você possa entender, naquela época, tudo que acontecia no mundo, tudo que acontecia em qualquer localidade, tudo se explicava por meio da fé, né? A igreja tinha uma explicação, então a fé, Deus, ele tinha uma explicação. E a partir desse movimento chamado Iluminismo, as pessoas começaram a questionar, né? Não, nós não aceitamos mais esse tipo de resposta, nós queremos uma resposta de fato, uma resposta racional, né, para nossos questionamentos. Então, entenda que a partir do iluminismo as pessoas começaram a questionar, as pessoas começaram a pensar de forma crítica, né? Antigamente, quando eu dou esse exemplo aqui, é um exemplo assim, talvez infantil, mas é um exemplo que dá para nós entendermos o que é o iluminismo. Antigamente, por exemplo, se uma lâmpada queimava, geralmente as pessoas falavam que porque foi Deus quis dessa forma, que a lâmpada queimasse, ponto final, não tinha nenhum tipo de explicação nem nada. A partir do evento do iluminismo, as pessoas começaram a falar, não, essa lâmpada queimou, porque por algum motivo aconteceu algo que fez com que ela queimasse. Então, as pessoas começaram a pensar de forma mais crítica, não aceitar simplesmente as respostas que estavam sendo colocadas pela a sociedade, né, pela igreja, na verdade. Então, elas começaram a questionar esses velhos mitos, né, e querendo ou não, nessa mesma época também do iluminismo, o iluminismo ele foi uma coisa assim um pouco ruim para a área teológica, porque o iluminismo ele veio para acabar com todas as questões de mito. Então, por exemplo, você que acredita em milagre, o iluminismo, o milagre, ele é um mito, porque é algo que não pode ser explicado pela razão, né? Por exemplo, existe pensadores, existe teólogos que procuram trazer uma resposta para alguns eventos que aconteceram na Bíblia.
né? Um dos exemplos é com relação ao nascimento virginal de Cristo, né? Que para ele não existe essa questão de Maria ter concebido Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, com relação à ressurreição de Cristo, com relação à ressurreição de Lázaro, né, com relação também a Jesus ter andado sobre as águas. Então, tudo isso daí são mitos, né, que alguns teólogos, dentro dessa linha do pensamento iluminista, eles tentam responder. Então, ele não se aceita mais a explicação porque foi assim. Não, agora eles estão questionando isso. Desculpe, eu estou gravando aqui em casa, né? Eu, de vez em quando, o cachorro vai latir aí, se ele latir, peço desculpa desde agora, né? Vamos lá. Segundo ponto que vai acontecer ainda dentro da história moderna vai ser em 1848. Em 1848 vai iniciar um movimento, né, chamado marxismo. O marxismo foi uma teoria criada por Karl Marx, né, que buscava aí a questão da política, economia, né, a questão social. Então, o Marx ele buscou aí, de certa forma, trazer uma explicação pelo algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Então, o marxismo ele procurou abarcar aí alguns conceitos da política, alguns conceitos da economia, alguns conceitos do aspecto social, né? E qual era o objetivo do marxismo, né? Justamente buscar compreender as relações de poder, a luta da classe ou das classes, né, sociais que existiam nessa época, a exploração no sistema capitalista. Eles procuravam também defender a transformação da sociedade em direção a um sistema socialista ou comunista. Então, o socialismo, perdão, o marxismo, de certa forma, ele também tentou trazer uma explicação para alguns eventos que estavam acontecendo no mundo. Então, Marx tentou trazer essa teoria dentro do aspecto político, econômico e social. Porém, né, até assim, de certa forma, o marxismo ele tentou trazer essa explicação, e quantos de nós, muitas das vezes, não estudamos Marx, né, com as suas teorias, porém, o marxismo ele influenciou de forma negativa dentro do aspecto teológico, porque dentro do marxismo vai surgir algumas teologias, né? Uma das teologias que vai surgir vai ser a teologia da libertação. E essa teologia da libertação, ela tem como foco não a libertação no aspecto de exorcizar, de expulsar demônio, né? É uma teologia da libertação mais em relação ao fraco, ao oprimido, né? A relação de poder. Então, essa teologia da libertação é justamente nesse aspecto marxista. Então, percebam que o Marx ele vai influenciar em todos os aspectos nesse tema, né? Nós vamos dar mais continuidade, nós vamos melhorar melhor esses conceitos mais na frente. Então, nós já vimos aí dentro da história moderna que se iniciou em 1517 com a Reforma Protestante. Um outro evento que aconteceu também foi em 1715, o Iluminismo, e em 1848, o Marxismo. Então, percebam que nesse período vão surgir alguns teólogos modernos, né? Dentro desse período de 1517 a 1914. Então, esse período aí, percebam que alguns teólogos vão ser influenciados ou pela Reforma Protestante, ou pelo Iluminismo, ou pelo Marxismo. Então, eles vão beber nessas fontes do iluminismo, vão beber na fonte do marxismo. Então, eles vão começar a criar teorias com base no iluminismo, com base no marxismo, né? Um dos teólogos aí que eu posso colocar como destaque é Karl Barth, que vai criar a nova neo-ortodoxia,
ou uma nova ortodoxia, né? Um outro teólogo que eu posso colocar, que vai trabalhar muito com a questão do mito, né? Rudolf Bultmann, né, com a sua teologia existencialista, ou a desmitologização ou demitização, né? O que que seria isso? O que que seria isso para que você possa entender? Na verdade, ele vai começar a desmistificar, ele vai começar a trazer algumas respostas de forma racional para explicar alguns mitos da Bíblia, né? Porque para eles esses milagres, essas coisas que estavam acontecendo, tudo isso daí foi mito, né? E necessitava de uma explicação. Nós não vamos entrar aqui no crédito de cada teólogo, porque nós vamos ter um módulo exclusivo, né? Teologia contemporânea. E dentro da teologia contemporânea nós vamos ver todos os teólogos, né, que vão trabalhar com as suas linhas de pensamento teológico, né, a ortodoxia, a teologia existencialista, a teologia da esperança, a teologia histórica. Então, nós vamos ver todos esses teólogos aqui, né, que nós estamos vendo agora, e mais alguns. Então, vamos lá. Dentro do aspecto da modernidade, né, como eu estou falando para vocês, em 1848, nós tivemos aí um movimento chamado marxismo, né? O que que o marxismo, por que que ele foi, assim, ruim dentro do aspecto teológico? Porque, olha só, vamos entender aqui um pouco do pensamento de Marx. Para Marx, a religião geral é uma projeção dos anseios humanos, ou seja, Deus para ele é uma projeção criada pelos anseios humanos, ou seja, pelo homem. Para Marx, as religiões são um aspecto de alienação para o ser humano, ou seja, a religião em si, ela é uma alienação. Então, você que tem uma religião, você está alienado, né, segundo o pensamento marxista. E sem alienação não existe religião. Então, vou repetir mais uma vez. Sem alienação não existe religião. Por que existe religião? Porque nós estamos alienados. Então, vamos entender aqui. Para Marx, precisa ser implantado um sistema econômico pelo comunismo. Então, o comunismo vai implantar esse sistema. E esse sistema que vai ser implantado pelo comunismo, ele vai acabar com a alienação, né? E se vai acabar com a alienação, com isso, a religião ela vai deixar de existir. Por quê? Porque para Marx, as religiões ou a religião, ela é uma alienação criada pelo homem. E o que, que vai acontecer aí, pessoal? O marxismo, ele vai tentar influenciar, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial, porém, não vão dar muito crédito ao marxismo, né? E o marxismo, ele só vai ganhar aí crédito dentro da Revolução Russa, né? Que não vai começar a desenvolver alguma coisa relacionada ao marxismo. Já na Segunda Guerra Mundial também vai gerar, querendo ou não, vai se desenvolver de forma melhor, né? Porque vai entrar o imperialismo nesse aspecto da Segunda Guerra, e com isso vai se gerar-se as teologias, como eu expliquei para vocês, né? A influência do marxismo vai gerar a teologia da libertação, ou o liberalismo, ou a neo-ortodoxia. Então, todos esses três nomes, teologia da libertação, liberalismo e neo-ortodoxia, eles são sinônimos, certo? Sinônimo de quê? Justamente da luta pelas classes oprimidas, né? A teologia LGBT, a teologia homossexual. Então, tudo isso daí vai gerar da onde? Do marxismo, certo? Então, vamos lá. Com base nesse conhecimento aqui, nós podemos aqui tecer alguns comentários em relação à própria teologia prática, né? O Júlio Sabatiero, que nós estamos trabalhando, ele é adepto da teologia marxista, teologia da libertação, teologia
do liberalismo. Então, com base nisso daí, você já consegue compreender alguns pressupostos ou alguns fundamentos que são enraizados da teologia do Júlio Sabatiero. Então, essa teologia prática, ela vai beber um pouco nessa fonte marxista. Então, foi por conta disso que eu trouxe aí, mais ou menos, o aspecto como os pensamentos, né, foram influenciando a teologia, né? Nós vimos aí o iluminismo, nós vimos o marxismo. Claro, nós vamos desenvolver de forma mais detalhada quando nós estivermos na disciplina ou no módulo História da Igreja. Mas o que a gente queria de imediato, né, para tentar até nivelar a, a, a classe, já é o suficiente esse conhecimento para que você possa compreender alguns pensamentos da teologia prática. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora no capítulo 2. Teologia prática, uma teologia da ação em discernimento. Então, o Júlio Sabatier vai dizer o seguinte, que a teologia prática, ela é a teologia da ação do povo de Deus. O que ele está tentando dizer aqui para nós? Que para mim fazer teologia, né, a prática teológica, ela precisa ser praticada por alguém. E essas pessoas que vão praticar essa ação é o povo de Deus. Se o povo de Deus ele está praticando essa teologia da ação, logo, essa teologia da ação é uma teologia divina. E quem faz a prática não é Deus. A prática é feita pelo povo de Deus. Então, esse é o pensamento de Júlio Sabatiero, que a teologia prática, ela é a teologia da ação praticada pelo povo de Deus. E interessante aqui que ele já começa a entrar, não de forma detalhada, mas ele já começa a entrar aqui dentro do contexto da Epístola aos Colossenses. Então, Júlio Sabatier vai colocar aqui que a Epístola aos Colossenses ela estava enfrentando sérios problemas práticos e problemas teológicos, certo? Por quê? Percebam que eu dei uma atividade para vocês, de vocês lerem e estudarem o livro de Colossenses, porque no livro de Colossenses vai ser a igreja onde Paulo, ele não vai, de certa forma, fundar a igreja já foi fundada. Então, por conta de Paulo não ter fundado essa igreja, o pastor que fundou essa igreja, ele tinha um outro pensamento diferente do pensamento paulino. Então, ele vai ter um problema prático, certo? Por quê? Porque a teologia que ele exercia lá na igreja de Colosso era uma teologia diferente da teologia de Paulo. Se ele vai ter problemas práticos, logo também ele vai ter problemas teológicos, ou seja, alguns problemas com relação a fundamentos da fé. Então, é por isso que o Júlio Sabatiero ele vai colocar aqui que a igreja de Colosso vai enfrentar esses dois problemas, o problema prático e o problema teológico. Ele também coloca aqui o Júlio Sabatiero dizendo que Paulo pede aos irmãos que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que seria esse pleno conhecimento da vontade de Deus? O que seria esse pleno conhecimento? Esse pleno conhecimento é a praxis. O que é a praxis? A praxis é você ter a teoria e também você ter a prática. Não adianta você só saber como se faz um evangelismo. Você também precisa ter a prática do evangelismo. Então, esse pleno conhecimento, né, é justamente o aspecto que vai trabalhar dentro da ação da vontade de Deus. Então, Júlio Sabatier está dizendo o seguinte, que os irmãos, eles precisam ser cheios desse conhecimento, ou seja, ter a prática e a teoria, para saber qual é a vontade de Deus na vida deles. E aí, esse capítulo aqui 2, que tem como um título maior uma teologia da ação e discernimento, ele vai ser dividido
em dois subtópicos, né? Ou três subtópicos, na verdade. Só que ele vai subdividir em duas categorias, que vai ser o conhecimento da vontade de Deus, que vai ser o objetivo da teologia prática, e a axiologia da ação cristã, que vai ser o produto final dessa prática da vontade de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o que são essas duas coisas. E eu já faço aqui também uma ressalva para que vocês tenham um caderno de vocabulário, porque tem palavras que muitas das vezes nós não conhecemos, então é importante você anotar essa palavra que você não conhece, né? E guardar nesse caderno e pesquisar, para que futuramente, quando você estiver sem fazer nada, você pegue esse caderno de vocabulário e vai estudar os vocabulários de termos técnicos e teológicos. E isso vai ajudar o seu conhecimento a se expandir mais ainda. Vamos lá. Subtópico 1, ele diz assim, ó, uma teologia cujo objeto é o conhecimento da vontade de Deus. Então, ele vai dizer o seguinte, que em termos contemporâneos, o objeto da teologia prática é a ação de Deus. O que seria isso? Ele está trabalhando com termos contemporâneos aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o objeto da teologia prática não é você somente ter a teoria, mas o que é o objeto da teologia prática? É a ação de Deus. E o que seria essa ação de Deus? Quem vai praticar essa ação de Deus? Será que é o próprio Deus vai se materializar na Terra e vai praticar essa ação? É claro que não, né? Essa ação aqui, ela vai ser realizada pelo seu povo, o povo de Deus. Então, o objetivo da teologia é a ação de Deus praticada pelo povo de Deus. No contexto de Colossenses, o conhecimento da vontade de Deus, ele é fruto da ação do Espírito na vida das pessoas. Ou seja, o que seria esse conhecimento da vontade de Deus? Seria o fruto, certo? Então, quando a pessoa ela tem esse conhecimento da vontade de Deus, o que o Júlio Zabatiero está falando aqui para nós? Que é, quando essa pessoa ela tem esse conhecimento, ela tem um fruto do Espírito Santo na vida dela. Ou seja, com esse fruto da ação do Espírito Santo, ela tem o conhecimento da vontade de Deus. Logo, se ela tem esse fruto da ação do Espírito Santo e ela tem o conhecimento da vontade de Deus, ela vai praticar a teologia prática, ou seja, a teologia da ação de Deus. Então, se essa pessoa ela não tem esse fruto da ação na vida dela, logo ela não tem o conhecimento da vontade de Deus, logo ela não vai ter a parte prática, certo? Então, por isso que é importante a pessoa ter esse fruto do Espírito Santo, ou fruto da ação do Espírito Santo na vida dela, porque é por meio desse fruto que ela vai chegar ao conhecimento da vontade de Deus. O outro ponto que ele coloca aqui, que é o conhecimento da vontade de Deus, é por meio do Espírito, e é dividido em duas categorias, né? A sabedoria e o discernimento. Então, esse conhecimento da vontade de Deus, ele vai ser dado por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz a ação na vida da pessoa, que vai trazer esse conhecimento da vontade de Deus. Então, com esse conhecimento da vontade de Deus, ela vai conseguir, né, desenvolver essas duas categorias, que seriam aí a sabedoria e o discernimento, né, que nós vamos ver no próximo slide, de forma mais detalhada, o que seria um e o que seria outro. Vamos lá. Uma teologia cujo objetivo é o conhecimento da vontade de Deus. Então, ele vai dizer o seguinte, que na filosofia grega, o trio da virtude intelectual eram três. Era qual? Era a sabedoria, era o discernimento e a prudência. Então, todo grego, todo filósofo grego, que na concepção romana tinha as virtudes intelectuais, ele tinha essas três virtudes, né? A sabedoria, o discernimento e a prudência. E o que é o discernimento, né? Nós vamos verificar aí a sabedoria, o discernimento e a prudência. O que é o discernimento? Segundo Júlio Zabatiero, o discernimento é crítica.
é a capacidade de interpretar de forma crítica, né? É quando você pega determinado situação ou determinada coisa e você tem aquela capacidade de você tecer alguma crítica, né? De interpretar aquilo de forma mais crítica, não simplesmente aceitar. E o que, que seria a sabedoria, né? Aqui ele coloca aqui. O que, que seria sabedoria para Júlio Zabatier? Sabedoria é uma característica do agir de Deus. Tudo bem. Só que existem duas diferenças entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, né? Então ele vai colocar aqui um contraste, né? Ele vai trazer esse contraste. O que, que seria aí essa diferença? Porque olha só, uma observação importante desse contraste que ele vai trazer aqui, ó. Contraste entre o caminho cristístico, né? Cristístico para chegar a Deus e o caminho não cristístico, aos quais Paulo denomina humanos ou rudimentos do mundo. O que, que é cristístico? Né? É algo relacionado a Cristo. O que, que ele está tentando dizer aqui? Que vai ter um caminho focado em Cristo para se chegar a Deus e um caminho que não vai ser focado em Cristo, né? Que Paulo vai dizer que vai ser rudimentos do mundo ou rudimentos do homem, né? Denominado humano. O que, que seria isso? Nós sabemos que para algumas pessoas existe caminho de salvação, né? Algumas pessoas, na concepção delas, entendem que não a salvação acontece por outros modos. Até aqui tudo bem, legal. Só que na visão cristã, para que a pessoa chegue até Deus ou ser salvo, o único caminho que existe é que Cristo. Na concepção humana vai existir o caminho, porém esse caminho não vai ser um caminho que Cristo está em volta, vai ser um caminho sem Cristo. Então, querendo ou não, o cristianismo ele prega essa mensagem universal de salvação, né? Que é necessário ser salvo, é necessário você se converter, é necessário você aceitar Jesus para se chegar a Deus. Não existe outro caminho, né? As filosofias humanas ou outras religiões podem até pregar que existe outros meios de salvação, mas a salvação em Cristo somente, a salvação para Deus somente se dá mediante a Cristo, né? E ele vem dizer aqui que a sabedoria divina conduz à transformação dos valores e da ação humana no mundo. Então, querendo ou não, vai ser a sabedoria divina, né, por meio do Espírito Santo, que vai trazer essa transformação dos valores da ação humana no mundo. Então, muitas das vezes, por que a pessoa, muitas das vezes você está lá há bastante tempo convidando a pessoa, né, chamando a pessoa para ir para a igreja, mas muitas das vezes assim ela não foi impactada ainda, né, não foi transformada, é justamente porque esse o Espírito Santo, né, ainda não plantou a sementinha lá no coração dela. Então, é por isso que você percebe que a sabedoria humana, ela é diferente da sabedoria divina. Por que ela é diferente? Porque a sabedoria divina, ela vai transformar toda a ação humana no mundo. Ou seja, se eu penso de um jeito, já não vou mais pensar. Se eu tenho uma forma de, de agir, eu não vou mais agir daquela forma. Por quê? Porque o meu pensamento, a minha sabedoria, ela foi transformada pelos valores divinos, né? Então, mudou toda a minha ação em relação ao mundo. Vamos lá. O que consiste o discernimento cristão hoje? Né, uma pergunta que eu fiz aí, com base no livro de Júlio Zabatier. O que consiste o discernimento cristão hoje? Então, o discernimento cristão é a busca da vontade de Deus. Se eu busco a vontade de Deus, logo eu estou trazendo um discernimento cristão para mim. E essa busca da vontade de Deus é para fazer o quê? É para ser realizada e pensada. Ou seja,
O que que é o discernimento cristão? É a busca da vontade de Deus para ser realizada e pensada. Esse realizado aqui, ele está relacionado com a questão prática, certo? Então, se eu tenho o discernimento da vontade de Deus, eu faço algo, né? Eu pratico uma ação e, ao mesmo tempo, essa ação ela vai ser pensada. Não vai ser uma ação assim sem ser pensada. Então, olha o que, que acontece. Por que, que o discernimento cristão ele é importante na concepção do Júlio Sabatiero? Justamente porque o discernimento ele vai ser o eixo central da teologia. Se eu tenho discernimento cristão na minha vida, logo eu estou debaixo da vontade de Deus. E todo o tempo estou buscando a vontade de Deus. Se eu tenho o discernimento cristão, logo eu consigo discernir o quê? Uma situação real e compreender o sentido espiritual. Se eu consigo compreender a situação real e compreender o sentido espiritual, logo também eu consigo compreender como se compõe o espiritual e o mundo atual. Então, se eu tenho esse discernimento cristão na minha vida, se eu estou buscando a vontade de Deus para fazer as realizações de Deus de forma prática e pensada, logo o discernimento eu estou no centro do discernimento teológico. E se eu estou no centro do discernimento teológico, eu consigo distinguir o que é real e o que é espiritual, né? E muitas das vezes nós não conseguimos, né? As pessoas que não têm o discernimento, elas não conseguem discernir o real do espiritual. Muitas das vezes elas acabam até mesmo se deixando levar as questões espirituais, favorecendo ao mundo real, e o mundo real favorecendo ao espiritual. Não, eu tenho que ter esse discernimento, eu tenho que saber compreender o que é real e o que é espiritual, ou seja, o discernir, o compreender essas situações. Vamos lá para o tópico 3. Uma teologia cujo produto final é uma axiologia da ação cristã. Então, eu coloquei aqui o que, que é a axiologia, né? A axiologia é o ramo da filosofia que estuda os valores e juízos de valores, investigando o que é considerado bom, belo e correto. Então, o que, que é a axiologia? É o estudo dos valores e juízos de valores. Então, o que, que ele vai falar aqui? Ele vai trazer uma teologia cujo produto final é justamente esses valores ou esses juízos de valores da ação cristã. Vamos lá. E qual é esse produto final, né, dessa axiologia da ação cristã? O que, que ela pretende? Primeiro, o objetivo sempre vai ser a vontade de Deus, não é a vontade do homem, não é a vontade do pastor, sempre vai ser a vontade de Deus. Qual é a metodologia, né, desse produto final? Vai ser o discernimento. Nós já aprendemos o que, que é o discernimento, é a vontade de Deus, pensada, né, e realizada. E o que que busca nesse produto final? É justamente aí o resultado final, que é o quê? É a ação. É você sair da teoria e partir para a prática, né? Então, ele está falando isso daqui, que a vontade de Deus é você não somente ter um pensamento ou realizar algo, mas é você sempre estar debaixo da vontade de Deus e o produto final vai ser a tua ação, ou seja, a tua prática dentro daquilo que tu está fazendo para a obra de Deus. Ele vai dizer aqui que o estudo dos valores da axiologia ou teologia prática faz raízes na ação de Deus, da qual deve germinar a ação cristã no padrão de Deus em Cristo. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Ele está dizendo o seguinte, que esse estudo de valores, né, dentro da teologia prática, ele vai ter as suas raízes aonde? Na ação de Deus. Beleza. Então, as raízes da teologia prática vai ser aonde? A ação de Deus. Só que essa ação, ela não vai ser praticada por Deus, a raiz dela está em Deus. Porém, essa ação ela vai germinar
né, na pessoa, só que o padrão que eu vou desenvolver não é o padrão da ação que eu vou desenvolver, não vai ser o padrão do pastor, não vai ser o padrão do irmão fulaninho de tal. O padrão que eu tenho que desenvolver da ação cristã é o padrão de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo vai ser o nosso modelo. Então, só resumindo para que você ver se você entendeu. As raízes da ação vai estar em Deus. Essa ação ela vai germinar na pessoa, né? Só que essa ação que vai germinar, que as raízes é em Deus, da onde que vem esse padrão? Esse padrão vai vir de Cristo. Então, é isso que ele está falando aqui para nós. E ele diz também aqui que o saber, o dever, o sabor são três termos-chave da semiótica de tudo ser uma axiologia. Ou seja, se eu tenho esses valores na minha vida, eu vou saber, né? Eu vou até ser redundante, né? Vou saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou ter o dever, né? De entender a vontade de Deus na minha vida, e com isso eu vou saborear, né? Mas ele coloca aqui de três formas diferentes aqui para nós entendermos aqui. O que é o saber? O saber é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, se você sabe qual é a vontade de Deus, ou seja, se você conhece, tem esse conhecimento da vontade de Deus, então você sabe, né? Você tem esse saber. Se você anda de modo digno, né, perante ou diante de Deus, você tem um dever, certo? Isso é um dever seu, você andar de modo digno. E o que seria o sabor, né? O que seria esse sabor aí? Esse sabor é agradar a Deus em tudo. Então, ele está usando aqui alguns termos, né, para que a gente possa entender. O saber é o quê? É o pleno conhecimento da vontade de Deus. O dever é o andar de modo digno. E o sabor é agradar a Deus em tudo. Então, se você tem esses três, né, você tem aí essa axiologia, né, da ação cristã. Vamos lá. Gerou um certo debate com relação a esse tópico aqui, porque na aula presencial eu entendi esse prazer como fator estético como algo carnal do homem, né? E ele até faz aqui uma aplicação a esse prazer a Deus, mas depois eu relendo o texto, verdadeiramente esse prazer aqui tem a ver com gozo, com alegria, né? Então, percebo que o prazer como fator estético, ele tem sido negligenciado pelas reflexões teológicas cristãs. Por quê? Porque quando eu faço teologia prática, né, de certa forma, o fazer teológico, o fazer prático teológico, é viver de maneira cristã a dar prazer a Deus. Esse prazer é dar alegria a Deus, né? Então, de certa forma, quando eu faço teologia, quando eu evangelizo, quando eu faço a obra, né, eu estou, de certa forma, trazendo a alegria para Deus. Então, o que seria isso daí, pessoal? Esse fator estético do prazer ele tem sido muito negligenciado, porque hoje vocês percebem pessoas fazendo a obra de Deus não para dar alegria para Deus, né? Fazem a obra de Deus de forma obrigada, fazem a obra de Deus de qualquer forma. Então, o Júlio Sabatiero está trazendo aqui, dando uma puxada de orelha em nós, que nós devemos fazer esse, esse prazer, né? De forma a dar a alegria ao Senhor, né? Porque isso é o que dá prazer a Deus, ou seja, dá alegria para Deus quando eu faço a obra dele de maneira voluntária, de maneira espontânea, né? Que não venha a ser obrigado. Colossenses capítulo 1, versículo 9, em seguida, ele vai trazer uma axiologia da vida cristã e vai dizer que é construída de 4 orações
piais, né? E aí eu pedi ajuda na aula presencial a nossa irmã Edith, que é professora de português, né? E segundo o que ela falou, esses verbos que estão aqui no gerúndio, né, seriam a ideia que traz aqui é de uma ação continuada, né, frutificando em toda boa obra, ou seja, não vai parar somente aí, né, vai frutificar, vai dar continuidade, vai continuar. Então, percebam que todos esses verbos aqui, eles estão no gerúndio, e se eles estão no gerúndio, eles trazem uma ideia de continuidade. Ou seja, não é porque eu já cheguei a um conhecimento, pronto, já sei, isso aqui já é o suficiente. Não, eu preciso dar continuidade, eu preciso avançar. Não é somente isso que Deus quer para mim, Deus quer mais. Né? Então, que você possa entender, né, o que que Paulo estava dizendo aos Colossenses, para que eles não ficassem somente na mermice, somente naquele conhecimento em quatro paredes, mas que eles pudessem, né, romper essas barreiras. Uma observação importante: a ação missionária é resultado da ação salvífica de Deus em Cristo. Então, toda ação praticada, independente de qual vai ser a ação em relação à obra de Deus, ela vai ser uma ação salvífica em Deus, em Cristo, né? Então, quando muitas das vezes a missionária está fazendo a obra ali, essa ação, ela vai ser o resultado justamente porque Cristo está na vida do missionário. Então, nós devemos entender que isso daí é algo contínuo. Ah, eu já evangelizei, eu não preciso mais evangelizar. Eu já fiz missão, não preciso mais fazer missão. Não, você tem que dar continuidade a esse processo, né? Esse processo ele nunca vai finalizar. Contexto: não crescer no conhecimento de Deus foi o problema crucial da comunidade de Colossos, a qual Paulo exorta a não se deixar enganar, escravizar por conhecimentos falazes e vãos, incompatíveis com o padrão crístico, né? Crescer no conhecimento de Deus ao fazer teologia é parte integrante da mística cristã, pois constitui o desejo expresso na oração, o alvo da edificação da igreja e a concretização na vida humana da revelação divina do mistério. O que Paulo está dizendo aqui para nós aqui, né? É justamente aquilo que nós tínhamos visto no slide passado, né? No slide anterior, que a ação, ela não é algo engessado, algo que vem estagnar. Para a ação cristã, ela é algo que vem sempre estar em aspecto contínuo, não para, né? E ele está falando aqui o seguinte, que a comunidade de Colosso, a igreja de Colossenses, né, eles não cresceram no conhecimento de Deus, porque talvez eles achassem que nós vamos ver melhor no decorrer das aulas, né? Talvez para eles não era bom ter o conhecimento de Deus, né? Eu estou trazendo esse questionamento para você, né? E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas dessa forma, né? Que acham que aquele conhecimento que ela já tem é o suficiente. Não, na verdade nós estamos vendo aqui, né, o próprio Júlio Zabatiero dizendo aqui que foi um pecado, algo errado, né? O pessoal da comunidade Colossenses não buscar conhecer mais de Deus. Então, todo dia nós temos que conhecer mais de Deus, né? Todo dia nós temos que buscar mais de Deus. A pessoa que falar que tem todo o conhecimento de Deus, já conhece Deus na sua essência, essa pessoa não pode, é um mentiroso, porque Deus é um ser infinito, né? E nós somos seres finitos, tentando conhecer o ser infinito. Então, não tem como eu conhecer tudo sobre Deus, né? Todo dia tem algo de novo para mim conhecer sobre Deus. Ele traz aqui uma reflexão para R. Farley.
né? A teologia era uma jornada pessoal aos mistérios da revelação divina, realizada com vista a ajudar a comunidade cristã a viver na verdade. Farley chama de teologia habitual. No capítulo 1, ou foi na introdução, não estou bem lembrado, mas nós vimos a respeito da teologia habitual. O que, que seria a teologia habitual? É a teologia do dia a dia, né? Aquela teologia lá que os discípulos tinham no século V depois de Cristo, que é aquela teologia onde eles reacordavam buscando a presença de Deus em oração, em estudo, enfim, é a teologia do dia a dia. Então, Farley, ele fala para nós, né, que isso ajuda a comunidade a viver na verdade. Então, é necessário nós estarmos nessa teologia habitual, é necessário nós estarmos trazendo, né, talvez para você não seja um termo assim, não muito normal, teologia habitual, mas eu vou traduzir aqui, o seu devocional, o seu dia a dia com Deus, né? Você acordar, você pegar a sua Bíblia, você fazer sua oração, você fazer o seu devocional. Então, isso é a teologia habitual, né? Que ele está colocando aqui para nós. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo ressalta a importância e a natureza da energia divina. Então, uma tradução adequada, segundo Júlio Zabatiero, né? Seria segundo energizados com toda a energia, o dínamos, né? Na tradição, a energia é o que o Espírito realiza nos cristãos. É o que Paulo reconhece como a fonte de situação missionária, ou seja, Paulo, tudo que ele fazia, né, ele tinha, de certa forma, o Espírito Santo na vida dele. Percebam que lá em Atos capítulo 2, os discípulos só conseguiram realizar a obra de Deus, né, depois que eles foram energizados com esse poder, né, revertidos com esse poder, com esse dínamos. Né? Então, justamente aqui Paulo ele reconhece que a fonte da ação missionária na vida dele era o Espírito Santo, era esse dínamo, esse revertimento de poder, né, essa energia. E aqui ele traz também que não adianta você só ter essa energia, né? Você também precisa ter a força, né? E ele coloca aqui que força é do grego, né? Kratos. Não tem significado político, refere-se à força e ao esplendor. É a força gloriosa de Deus que nos energiza para a ação com sua vontade. Então, pessoal, aqui, o que Paulo está colocando aqui para nós aqui? E é importante você não somente ter o dínamos, mas é importante você também ter o quê? A força. Você ter a energia, né? Ter o revertimento e você também ter a força, certo? Então, são essas duas coisas importantes aqui que ele está falando aqui que faziam parte, né, da vida dele, certo? Que era a fonte da ação missionária de Paulo. Era o dínamos, a energia ou o Espírito Santo na vida dele e a força de Deus que estava na vida dele, né, que fazia com que Paulo pudesse realizar a ação debaixo da vontade de Deus. Ele traz aqui também uma palavra a palavra resistir, que é a palavra de ordem para o saber, o dever e o sabor cristão. Deus energiza seu povo para resistir a todas as ocasiões. Então, esse resistir aqui é justamente a pessoa que tem o saber, o dever e o sabor, né? E se essa pessoa em Deus, ela está energizada com o dínamos e com a força, ela é capaz de resistir a todas as ocasiões, né? Então, percebo que Paulo, ele tinha esse resistir na vida dele, né? E, querendo ou não, ele sabia, né, justamente em situações difíceis, com certeza, ele sabia resistir a essas ocasiões. Então, querendo ou não,
ele coloca também aqui o Júlio Sabatiero, e a ação de fazer teologia, ela começa também com um pedido de sabedoria, né? Então, quando nós formos fazer teologia de forma prática, eu preciso ter, né, pedir de Deus essa sabedoria, esse discernimento, porque, segundo Júlio Sabatiero, elas vêm do Espírito, né? Elas não nascem em nós, então é necessário eu pedir, certo? Então, assim como Paulo ele conseguiu resistir a todas as ocasiões, situações difíceis, assim também nós vamos conseguir. Nós devemos pedir aqui a sabedoria e o discernimento, né? Porque não é algo que vem no ser humano, é algo que precisa ser pedido, é algo que o Espírito Santo dá, não nasce em nós. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa live de estudo, né? Hoje nós finalizamos o capítulo 2, graças a Deus. Espero que tenha conseguido passar um conhecimento para os amados irmãos. Não esqueçam de fazer suas leituras, né, do material, do livro, certo? Para que você também não fique somente com as videoaulas, mas que você também possa ter, buscar o seu conhecimento, certo? Então, na próxima live, nós vamos entrar no capítulo 3, uma cristologia prática, o senhorio de Jesus Cristo, né? O senhorio de Cristo. Então, pessoal, nós vamos estar finalizando por aqui. Para mim foi uma grande satisfação de estar mais em uma live com vocês, uma aula. Espero que eu possa ter passado conhecimento a respeito da teologia prática. E qualquer coisa nós estamos à disposição dos amados irmãos. Mande sua pergunta no grupo do WhatsApp, né? E assim nós vamos ficar muito felizes de estar respondendo para vocês. Tá ok? Então, tchau, tchau, boa noite e que Deus nos abençoe.